O nosso mundo, as pessoas, os governos, tudo está repleto de mistérios. E isso acontece desde que os humanos habitam a Terra. Prova disso são os lugares ultra secretos que existem. Desde um lugar que prepara os habitantes para o fim do planeta, até uma ilha onde nenhum humano pode entrar. Eu mostro para vocês alguns desses lugares mais secretos. Eu sou o Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Imagine viver em um mundo completamente destruído, seja por ação do próprio homem ou da mãe natureza. No meio desse caos, a população da Terra foi devastada. Toda a infraestrutura construída pelas nações foi destruída, assim como as nossas fontes de alimentos. Com isso, temos a missão de reconstruir o nosso mundo. Nesse cenário apocalíptico, inspirado nos filmes de Hollywood, o que será que o herói faria? No cinema, podemos esperar de tudo. Mas fora da ficção, o herói contaria com um silo global de sementes de Alvabard, na Noruega? A última resistência da humanidade contra uma crise alimentar global. Localizado a 120 metros dentro de uma montanha de arenito, na ilha norueguesa de Spitsbergen, no remoto arquipélago ártico de Svalbard, a 1.300 quilômetros do Polo Norte, esse local é um grande depósito de sementes, considerado o mais seguro e protegido do mundo. Inaugurado em fevereiro de 2008, o cofre protege as plantações da terra contra uma catástrofe global. São 250 milhões de sementes de plantações de todo o mundo, embaladas em pacotes especiais de 4 camadas e seladas a vácuo para proteção contra a umidade. O local fornece amostras de sementes que podem ser perdidas devido a acidentes, falhas de equipamento ou desastres naturais. Mas por que diabos eles escolheram um local tão longe para fazer esse depósito, hein? Nada nessa vida é por acaso. Spitsbergen foi escolhido por ser um local que não é abalado por atividades tectônicas. O solo é do tipo pergelissolo, constituído por terra, gelo e rochas permanentemente congeladas, o que aumenta a preservação das sementes. Além disso, a ilha está a 130 metros acima do nível do mar, garantindo que o local permaneça seco e mantenha as sementes seguras, mesmo se o aquecimento global causar o derretimento das calotas polares. Para vocês terem ideia do quanto o lugar é seguro, estudos calcularam que as sementes poderiam sobreviver ali por centenas de anos, quem sabe até milhares. O local é um dos mais secretos do mundo, porque se você não for um pesquisador ou uma pessoa designada a reconstruir a vida na Terra, dificilmente você vai conseguir entrar lá. Na Inglaterra, também existe um lugar ultra secreto, algo digno dos filmes de James Bond. Estou falando de uma base militar em North Yorkshire, chamado de Royal Air Force Manwith Hill. Esse local é considerado a maior estação de monitoramento eletrônico do mundo. O que ele faz? Bom, eles interceptam comunicações para coletar informações tanto para a Grã-Bretanha quanto para os Estados Unidos. Parece algo saído de uma ficção científica, com um lugar repleto de cúpulas brancas. A base ultra-secreta foi construída em 1954 para monitorar as comunicações da Guerra Fria da União Soviética. Ninguém sabe ao certo como a base é usada hoje, mas ela, supostamente, investiga ações terroristas internacionais, tráfico de drogas e atua como uma estação terrestre para satélites americanos. Muitas pessoas afirmam acreditar que o local também tenha se envolvido
com o que é chamado de Five Eyes, uma rede global de espionagem composta pela Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. A verdade sobre esse lugar, por ser protegido, talvez a gente nunca descubra o que de fato acontece por lá. E que tal falarmos de um dos lugares secretos mais famosos de todos os tempos? Você conhece, já ouviu falar? A Área 51 fica no estado de Nevada, nos Estados Unidos. O termo foi usado pela primeira vez em um documento da CIA, que data lá da época da Guerra do Vietnã. Basicamente, se trata de uma base militar e campo de aviação, mas para muitas pessoas é um local que guarda segredos assustadores. Ninguém sabe o que de fato acontece na Área 51. A CIA nunca deu detalhes sobre as atividades desse local. E é exatamente isso que fez surgir teorias da conspiração. Já foi dito que a Área 51 faz contato com alienígenas, aeronaves e corpos extraterrestres, que produzem lasers e armas de feixe de partículas e até testam novos modelos de aeronaves. É fato que talvez a gente nunca descubra o que eles fazem lá, pois todas as atividades da Área 51 são consideradas ultra secretas e o acesso é extremamente restrito. Embora muitas pessoas já tenham tentado adentrar o local, até hoje ninguém conseguiu. Principalmente por ser muito protegido por guardas. Mas nem sempre os lugares secretos precisam necessariamente envolver espionagem e teorias da conspiração em relação ao governo. Olha só. Na Ilha Sentinela, por exemplo, existe uma tribo que ainda não teve contato com o resto do mundo. Eles não têm ideia sobre os avanços tecnológicos, científicos atuais. Não sabem nada sobre a história do mundo, nada sobre as guerras e conflitos dos líderes mundiais. É como se eles vivessem em uma bolha, completamente isolados do resto do mundo. A Ilha Sentinela do Norte, na Índia, se torna ultra secreta exatamente por causa disso, pois ninguém sabe como eles vivem lá, no que acreditam e como são as condições de vida. E, de fato, nós não temos o direito de mudar a vida deles. Por isso, o governo da Índia decretou que nenhum estranho deve visitar a ilha por 2 motivos. Primeiro, porque podem espalhar doenças para as quais seus habitantes não têm imunidade, fazendo a mesma coisa que os espanhóis fizeram quando causaram a epidemia que matou uma boa parte da população mesoamericana. Em segundo lugar, pelo dever de deixar uma tribo tão rara sem ser perturbada. Além disso, os nativos da ilha não costumam ser muito amigáveis com os visitantes, como foi o caso do norte-americano que foi morto quando invadiu a ilha. Portanto, embora a ilha em si não seja um segredo, o que acontece lá dentro é um verdadeiro mistério. O máximo que os curiosos podem fazer é observar a ilha de longe, caso queiram continuar vivos. A ilha de Niral, a menor ilha habitada do Havaí, pode parecer o refúgio tropical ideal. O local é repleto de palmeiras, animais exóticos e praticamente nenhum turista. Mas como assim? Se trata de uma ilha deserta? Na verdade, não. A ilha do Pacífico, de 180 metros quadrados, está fora dos limites para turistas. A história do local é bem interessante. A ilha foi vendida por um rei do Havaí para a família Robinson em 1863. Nós não conseguimos descobrir ao certo quando foi que isso aconteceu, mas os donos da ilha baniram os forasteiros, supostamente no ano de 1915. A vida na ilha isolada é algo completamente diferente do que estamos acostumados a ver. São apenas 130 habitantes que vivem sem pagar aluguel. Além disso,
Eles dispensam estradas pavimentadas, serviços de telefonia, água encanada ou armazéns. O transporte é feito bem à moda antiga, através de cavalos e bicicletas. A energia solar fornece eletricidade. E alguns barcos entregam mantimentos na ilha. Para ir à escola, as crianças vão semanalmente até a ilha de Kauai. Atualmente, a guarda costeira faz patrulha da ilha para garantir que ninguém desembarque no local. Existe apenas uma maneira de você conseguir chegar até lá, sendo convidado por um morador da ilha a fazer uma visita. Então, enquanto você não faz amizade com os moradores da ilha de Nihau, contente-se apenas com o litoral brasileiro, que não fica para trás quando o assunto é beleza. E para finalizar, vou falar de um dos lugares mais secretos do mundo: os arquivos secretos do Vaticano. E não estou falando de uma biblioteca qualquer. Esses arquivos contêm os documentos pessoais de todos os papas desde o século VIII. Fechado para todas as figuras não vaticanas até 1881, o arquivo mantém documentos ultra secretos, a 7 chaves, com um longo e complexo processo de inscrição para aqueles que desejam acessar seus segredos. Para se candidatar a uma visita ao local, você precisa ser um bolsista de uma universidade que está fazendo pesquisas científicas específicas com conhecimento de como pesquisar arquivos. Mesmo que um acadêmico tenha permissão para entrar, os arquivos são extensos demais para apenas uma pessoa analisar. São cerca de 85 quilômetros distantes, contendo mais de 35 mil volumes. Dizem que documentos, como as petições de Henrique VIII para se divorciar de Catarina de Aragão, o documento que excomungou Martinho Lutero, transcrições do século XIV do julgamento dos Cavaleiros Templários, entre outras coisas. Para muitas pessoas, a Biblioteca do Vaticano esconde segredos terríveis e, por isso, eles não permitem o acesso de qualquer pessoa. Esses foram alguns dos lugares mais secretos no mundo. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!